Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos que estão presentes, aos que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria nos reencontrarmos nesta atividade de preces e radiações. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, separem-nas, deixando-as à disposição de cada um. Que Jesus nos abençoe nesta tarefa. Vamos à nossa prece inicial, dado que estamos em cima da nossa hora, 19 horas. Jesus amigo, as dores são estímulos para o nosso crescimento, a nossa evolução. Que saibamos compreendê-las, assimilá-las e deduzir o que Deus espera de nós com estas situações. Que sejamos os construtores da nossa própria resignação dinâmica, trabalhando pela nossa melhoria espiritual e moral, ajustando-nos à lei divina. Com esses propósitos, damos início à nossa atividade programada para esta noite, quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Assim seja. Vamos à nossa leitura habitual, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua mão direita. O item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, com representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras que, como agudo punhal, lhes enterravam os corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Assim, com essa leitura sobre a beneficência, podemos observar que também nós outros aqui, que aqui estamos, e vós outros que estão nos assistindo através dessa plataforma, estamos em tarefa de beneficência. Auxiliando os nossos irmãos, ajudando-os, portanto, a refletirem sobre as suas próprias vidas e comparando-nos com as mensagens elucidativas do Cristo.
Se mais não podemos, façamos o que estiver ao nosso alcance, pelo menos nessa nossa modesta reunião, orarmos pelos nossos irmãos. Porque em algum momento, as orações que hoje estamos fazendo a outros nos serão dirigidas por alguém quando nós outros estivermos passando por dificuldades. Porque ninguém de nós é imune a dores e sofrimentos ainda, dado a nossa condição evolutiva. Vamos à nossa irradiação e à nossa prece. Sem sombra de dúvidas, querido mestre, esta lição toca os nossos corações. E lembramos aqui de agradecer a Deus pelas condições que hoje nós desfrutamos. Lembrando também que há corações amargurados, entristecidos e que experimentam dores que talvez sejam desconhecidas por nós. Talvez eles sintam tantas aflições que nós jamais poderíamos imaginar. Há esses sofrimentos ocultos que muitas vezes habitam palácios, mansões, mas também casebres. Outras aflições estão nos corações daqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para se abrigar. Outros tantos estão enfermos do corpo e da alma, submetidos a cuidados alheios, alguns em extrema dificuldade, em extrema fraqueza. Fraqueza material, porque talvez sejam fortalezas espirituais. Olhamos esses corpos nos asilos e ali podemos aquilatar o quanto Deus nos aquinhoou com felicidade. Se os nossos olhos vertem lágrimas nestes momentos destas visitas, podemos também verter lágrimas de alegria, porque somos nós aqueles que estamos levando um pouco de esperança a esses irmãos abandonados, muitos pelas suas próprias famílias. Oremos por todos eles, pelos que estão nos presídios, sentenciados pela lei do homem. Aqui trazemos também, mestre amigo, a nossa solicitação para atenderes os nossos irmãos que desencarnaram há pouco, ou estão desencarnando nesse instante. Eles precisam passar por etapas que talvez sejam perturbadoras, e nesse momento a nossa prece irá dar a eles condições melhores para vivenciar estas perturbações, até que possam, esclarecidos, terem consciência do seu novo estado vibracional. Não podemos esquecer, mestre, de nossos irmãos que se equivocaram no trato com o seu semelhante e, naturalmente, que trouxeram para si o reflexo dessa semeadura que fizeram. E hoje sofrem com as suas consciências atormentadas por terem infringido a lei de Deus. Seja qual for a infração cometida, não cabe-nos aqui descrevê-las, mas orar por essas criaturas que sabem de consciência que cometeram
uma infração à lei. São tantos e que pululam ao nosso redor. Venho, amigo Jesus, pedir por essas almas inditosas que, podendo fazer o bem, optaram pelo mal e, distribuindo o mal, têm alcançado inúmeros outros que se tornaram suas vítimas. Oramos por todos eles. Não queiramos mal a ninguém, pelo contrário, porque senão nos igualaríamos. Queremos, sim, desejar-lhes o bem, estreitá-los em nossos corações, envolvê-los em nossas vibrações, porque um dia despertarão, abandonarão o mal, porque conhecerão o bem. E assim, nesse dia, ali estará as nossas vibrações disponíveis para que eles possam se valer delas. Quero te pedir pelos nossos irmãos que hoje estão em profunda depressão. Fecharam-se em si mesmos e, a despeito do esforço que possamos realizar, estas criaturas ainda se negam a abrir-se para o auxílio. Estão na solidão, porque assim optaram, dado que a solidariedade está à sua volta, na figura de seus familiares, de seus amigos, dos seus amores, mas porque nega-se a ouvir esses conselhos, demoram-se nas profundezas do abismo em que se colocaram. Perdoe-os. Um dia despertarão. Um dia dar-se-ão conta de que foi um estágio a fim de que o despertar tivesse o sabor da vitória. A vitória sobre si mesmo. Também peço a ti, mestre, por esses irmãos que perambulam pelas ruas, mendicando, pelos que estão desempregados, aflitos, desesperançados, porque os seus que ficaram em seus lares reclamam a assistência do alimento, do agasalho, do teto. Oramos pelos dirigentes administrativos e políticos de todos os níveis e para todas as nações. Porque é através deles que estas ações coletivas precisam ser tomadas. Oramos por essas criaturas, porque elas têm sobre os seus ombros responsabilidades que talvez nós desconheçamos. Peço a ti também, mestre, pelos nossos irmãos de outras confissões religiosas ou filosóficas, a fim de que possam auxiliar os seus liderados, dando-lhes a luz mirífica de Deus, apontando-lhes o caminho a seguir para encontrar-se consigo mesmo e com o Divino Pai. Venho também aqui pedir pelas criaturas que no sofrimento em que se encontram desesperam-se, cometem suicídio. E nessas circunstâncias, envolvidos em vibrações de muita perturbação, dão-se conta de que o gesto extremado não lhes ofereceu qualquer solução, pelo menos aquelas que imaginavam alcançar com o ato praticado.
Suas dores agora estão maiores, suas aflições mais pungentes, e suas dores ganharam superlatividade. Estão desesperançados. E talvez alguns desamparados em si mesmos, porque seus familiares, de alguns deles, não compreenderam. E não cogitam nem mesmo de perdoar. Por isso te pedimos pelos familiares dos suicidas, para que tenham compreensão, compaixão, misericórdia e solidariedade. Se não podem amar, pelo menos um gesto de perdão, de compreensão, de aceitação pelo exercício do livre-arbítrio dessas criaturas. Oramos pelos suicidas, que encarnação após encarnação vêm repetindo os gestos, infelicitando-se a cada nova existência, deixando um rastro de insucessos ao longo de suas diversas existências. Um dia isso cessará, mestre, e queremos crer que as preces que aqui estamos fazendo a esses nossos irmãos um dia serão estimulantes para que eles, encorajados, possam vencer os obstáculos necessários para superarem a si e as suas próprias limitações, ganhando, portanto, coragem, determinação e vontade. Enquanto aqui estamos orando, tu bem o sabes, mestre, que inúmeros irmãos nossos estão tentando o suicídio. São inúmeros. E esses números têm aumentado ultimamente. E viemos te pedir, do fundo de nosso coração, com os nossos mais puros sentimentos, para que tu possas despachar benfeitores, encarnados ou desencarnados, para alcançar esses irmãos em desespero, para que seus gestos sejam suspensos, para que sua ideação, o seu pensamento, a sua atitude seja adiada e mude, porque a vida é de mudanças e essas mudanças são permanentes. Que nestes momentos de desespero, a esperança possa ser a companhia ideal a lhes dar sinalização do que devem fazer, confiando nos desígnios de Deus. Ó Mestre amigo, aqui reverenciamos estas criaturas que superaram estas fases e hoje já não pensam mais em suicidar-se. Que bom! Demonstram a coragem, a determinação, a fé, a vontade. Que eles também, por sua vez, possam agradecer, porque venceram-se a si e aos obstáculos. E agora, jubilosos, possam voltar os seus olhos também àqueles que ainda não conseguem realizar. Senhor, a vida é bela. É bela na sua natureza e pela sua natureza. Como é belo o ser humano na sua complexidade material e psicológica. Só que nós não aprendemos ainda a contemplar essa beleza. E invariavelmente temos agido de forma a agredir essa natureza, que está fora de nós, mas também está em nós, porque somos
como corpo material, parte dessa natureza divina. Além de sermos espíritos imortais, a caminho da luz, podemos já de pouco a pouco fazer com que essa luz interna exteriorize-se para beneficiar aos irmãos que estão junto a nós. Aqui oramos, querido Mestre, por todas as famílias do planeta inteiro, que estão sendo agredidas, vilipendiadas, menosprezadas. Mas não podemos esquecer que é através dessas famílias que os seres deverão renascer nesse planeta físico. É através dessas famílias que os teus filhos diletos, querido Pai, chegarão aos nossos braços. E que essas famílias tenham condições de bem acolhê-los. Porque aqui estamos irradiando em favor dessas criaturas que estão reencarnando ou irão reencarnar a seguir. Ou reencarnaram há pouco. Algumas em famílias totalmente desestruturadas, outras em famílias com uma boa estrutura espiritual e moral. Cada um aproveitando a oportunidade que Deus lhes confere para aperfeiçoarem-se cada vez mais. Mas se a família não estiver atenta, esses irmãos poderão se perder. E um dia, quando o Pai nos chamar de volta, perguntará: que fizeste daqueles filhos que eu te encaminhei e te depositei em teus braços? Qual será a nossa resposta? Temos que pensar. Mestre, perdoe-nos. Perdoe-nos, porque erramos 1000 vezes quando desejaríamos acertar 1.000.000. Erramos 1000 vezes quando realizamos uma única tentativa de amar o nosso próximo. E porque ele não correspondendo, tivemos a falsa impressão de que essa criatura não nos ama. Mas o que importa não é ele nos amar, mas sim nós amarmos ele. Porque tudo é entre eu e Deus. O meu próximo é um instrumento que Deus coloca no meu caminho, a fim de que eu possa exercitar as divinas leis. Venho te pedir por essas criaturas todas, Mestre, que fomentam as guerras, que vêm dilacerando povos, culturas, exterminando seus irmãos, muitos irmãos da mesma pátria. Estamos em profunda loucura. Peço a Ti, Mestre, compaixão e misericórdia a esta humanidade que hoje, distante da espiritualidade, vive intensamente a materialidade e perdem-se nesses meandros que hoje a modernidade nos apresenta, quando poderia atender com presteza o chamamento divino. Porque a vida é concedida por Deus, e se Ele nos concedeu a vida é porque espera de nós que atendamos a esse propósito. Mestre, ainda temos as criaturas enlouquecidas, aquelas cujos corações
estão amargurados e outras tantas revoltadas. Por todas elas viemos te pedir bênçãos e a assistência amorosa. Aqueles nossos irmãos em profundos atritos de consciência e conflitos vários. Não sabem o caminho a tomar, a decisão, a fazer opção. Peço a Ti que eles possam receber as nossas vibrações e no momento aprazado possam se lembrar que um dia Tu exemplificou para todos nós as lições do amor. O amor a si, o amor ao próximo, o amor a Deus. Há tanto que ser feito, Mestre. Como na leitura da beneficência, possamos nós descobrirmos estes indigentes que experimentam essas dores acerbas, aqueles que sofrem ocultamente, cujas dores são por eles escondidas. Quantas e quantos choram na solidão porque não querem chorar na frente dos seus amores, para não lhes trazer preocupações, para não lhes afligir os momentos em que se estão vivendo. Quero te dizer, querido Mestre, que nas horas mais duras da vida, ali estamos nós todos sendo colocados à prova. E por esses nós te pedimos a tua assistência. E nesta hora, em que vamos nos aproximando de nosso encerramento, pedimos ao benfeitor destacado pelo Cristo para estar conosco, possamos todos nós visitar mentalmente os cômodos de nosso lar juntamente com esse benfeitor. E enquanto fazemos essa visita mental, cômodo a cômodo, estes benfeitores vão fazendo a asepsia do ambiente, harmonizando, atendendo as criaturas que lá estão, encarnadas ou desencarnadas, ou as que virão a estar mais tarde. E o nosso lar, portanto, assim, ganhando essas luzes desta visita benfazeja, e pela nossa vontade vamos expandir essas vibrações luminescentes para abranger o planeta inteiro, para atender as criaturas que estão sendo expulsas de suas nações, refugiando-se em outras, por aquelas que padecem a fome, a mais absoluta miséria material, para envolver todas essas criaturas nessa luminescência e o planeta assim possa fulgurar pelo simples exercício de nossa vontade e das vibrações de nossos corações. Permita, Mestre, te pedir por cada um de nós, que aqui estamos, presencial ou virtualmente,
que se derramem sobre nós as tuas bênçãos. E neste condicionamento mental em que estamos, possamos identificar essas vibrações se derramando sobre nós, penetrando em nossos organismos, atendendo às nossas necessidades, principalmente as espirituais, tanto quanto magnetizando as águas expostas. E ao envolver-nos nestas bênçãos, querido Mestre, possamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer, porque Ele nos sustentou até agora e irá nos sustentar com toda certeza nas próximas horas. Estejamos nós nas condições vibracionais físicas ou espirituais, não importa. Que abramos os nossos corações a Deus, para sentir a sua presença em nós, mas também sentir a presença de Deus em nosso próximo. Que saibamos perdoar incondicionalmente. Um dia, em algum lugar do passado ou do futuro, iremos suplicar por perdão, se já não suplicamos. Preparemo-nos, portanto, Mestre, com as tuas imorredoras lições e exemplos, para que na hora que viermos ser testados, estejamos prontos e de dizer, com todas as nossas fibras, assim seja. Agradeço-vos a participação de todos que aqui estão na nossa sede e todos vós que estão nos assistindo aqui pela página do Facebook. Desejo-vos uma abençoada noite, convidando-os para estar conosco amanhã às 9h em ponto, em mais um momento diário de oração. Que as bênçãos de Jesus permaneçam com todos nós. Aproveitemos para meditar sobre os nossos próprios atos. Até lá, boa noite, fiquemos com Deus e até o próximo encontro. Boa noite.